Fala, meus amores! Boa noite, boa noite! Hoje a gente vai aprender técnicas infalíveis de matemática para gabaritar a sua prova. Para você ver, ó, segundou, a gente já vai colocar aqui questões, todas elas agora, do domingo, ou seja, ontem. Provas foram realizadas ontem e a gente já está aqui com as questões. E é assim que a gente faz no curso. Galera, veja, como sempre a gente escuta nossos alunos, tá? Hoje é dia 13, tá? 13. A gente deixou a nossa promoção até o dia 18. Porque muita gente dizendo, professor, dia 15 é o melhor dia para o meu cartão. Então, o curso Matemática do Zero Aprovação e Raciocínio Lógico do Zero Aprovação, a gente estendeu, tá? Até o dia 18 desse mês. Beleza? Então, ó, vai no site, tá? No www.exataspragabaritar.com.br e aproveite que está em promoção cada um deles individualmente e também o combo. Beleza pura, só alegria. E, gente, o nosso lema de sempre, né? Encare a batalha e a gente chega junto. Quem não está inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, curta aí, compartilha. Vem comigo. Questões. Galera, essa prova foi realizada ontem. E aqui estamos, inclusive, é um assunto super cobrado, que é a parte de conjuntos numéricos. Vamos lá. Observe as afirmações abaixo. Marque a alternativa correta. Primeiro, todo número primo é ímpar? Galera, vamos lá, ó. Quem são os números primos? São aqueles que possuem dois divisores positivos distintos. E ele mesmo. Ou seja, são aqueles caras que são divisíveis por um e por ele mesmo. Por exemplo, ó, 2 só divide por 1 e por 2. 3 só divide por 1 e por 3. 5 só divide por 1 e por 5. 7 só divide por 1 e por 7. Professor, e o 8? O 8 não. O 8 divide por 1, por 2, por 4. Já não é primo. Tá? Beleza? Professor, e depois do 7? Eu tenho quem? O 11. Só divide por 1 e por 11. E aí ele disse, todo número primo é ímpar? Galera, o 2 é primo e é par. A gente fala que 2 é o único número par e primo natural, tá? Então, esse item aqui é falso, tá? Porque 2 é primo e 2 é um número par. Item 2. O número 1 é considerado um número primo. Galera, a gente fala sempre sobre isso, ó. Quem são os divisores positivos de 1? Só um? Só um. Ele tem apenas um divisor. Para ser primo, tem que ter exatamente dois divisores distintos. Beleza? Por exemplo, ó, os divisores positivos de 2. O 2 divide por 1 e por 2. 2, ele é primo, porque ele só tem dois divisores positivos. 1 e ele mesmo. Se a gente pega, por exemplo, ó, o 4 divide por 1, por 2 e por 4. Quando eu tenho mais de dois divisores positivos, ó, eu tenho um número que a gente chama de número o quê? Composto. O 4 ele era um número composto, porque ele tem mais de dois divisores positivos. Então, se ele tem exatamente dois divisores positivos, ele é primo.
Se ele tem mais de 2 divisores positivos, ele é composto. Esse cara aqui, ó, nem tem 2, o 1, nem tem mais que 2. Então, galera, ele nem é primo, nem é composto, ó. O número 1, ele é chamado assim, ó, número especial. Número especial. Tranquilo? Nem é primo e nem é composto. E 3, a raiz quadrada de um número primo sempre é irracional. Galera, sempre a raiz quadrada de um número primo é não exato. Então, é irracional. Raízes não exatas são irracionais, tá? Então, isso aqui é verdadeiro. E nós vimos que isso aqui é falso, né? Porque o 1 nem é primo, nem é composto. Então, galera, as raízes não exatas são irracionais. E sempre as raízes quadradas de números primos são não exatas. Então, são irracionais. Então, ele diz, letra A, apenas a 1 é verdadeira? Não. Letra B, apenas a afirmação 3 é verdadeira? Apenas a 3. Resposta, Lady B. Letra B de bola. Vamos embora. Questão 2, ó. A Secretaria de Esportes conferindo as notas fiscais da nova Academia Comunitária do bairro. Tá? A Secretaria de Esportes está conferindo as notas fiscais da nova Academia Comunitária do bairro. Foram adquiridos 2 tipos de equipamentos. Halteres de ferro, tá? Vou chamar de H, tá? E colchonetes de alta densidade, vou chamar de C. Os preços unitários foram os mesmos em ambos os lotes de compra. Galera, vou chamar esse preço aqui, tá? Dos halteres de H e o preço dos colchonetes de C. E aí ele diz, ó, lote 1, a compra de 3 halteres e quem? E 2 colchonetes, isso custa quanto? R$ 1.400. Beleza? E a compra aqui no lote 2 de quem? De 5 halteres e de quem? 4 colchonetes, totalizaram quantos? 2.500. Considerando os preços unitários praticados nessa compra, qual seria o valor total de um novo pedido de 4 halteres e 3 colchonetes? Galera, isso é uma questãozinha de sistema linear. Por exemplo, no curso eu mostro esse tipo de questão como resolvendo por sistema e através de uma dica que eu sempre digo aos meus alunos, ó, todo probleminha de sistema, primeira coisa que você faz antes de resolvê-lo, some as equações ou subtrai as equações. Veja, se eu somar essas equações aqui, vai ficar como? 3H mais 5H, 8H. 2C mais 4C, 6C. 1.400 mais 2.500 dá quanto? Dá 3.900. Galera, o que foi que eu obtive aqui? Ó, 8 halteres mais quem? Mais 6 colchonetes custa quanto? 3.900. Só que eu quero 4 de um e 3 de outro. Galera, se eu pegar essa equação aí e dividir todo mundo por 2, vai ficar quem? 8H dividido por 2, 4H. 6C dividido por 2, 3C, ó. E encontrei exatamente o que eu queria. E 3.900 dividido por 2. Isso vai dar quanto, galera? Isso vai dar
1.950. Tem aí dizendo que 4 halteres e 3 colchonetes é 1.950? Tem. Resposta, letra B. No curso eu mostro resolvendo, a prova foi ontem, resolvendo normal, que é o método do sobe, desce, sobe, fugindo daquela matemática arcaica, tradicional. Apesar de que eu mostro também o método da adição, né, da substituição, mas eu digo, galera, concurso é ganhar tempo. E ó, fiquem ligados porque a gente vai ter a nossa maratona aí. E lembre, as aulas agora dos eventos, elas não ficam gravadas. Então, tem que assistir ao vivo. E vai ser muito massa. Vamos embora? Questão 3, ó. Essa prova foi ontem, ó. Instituto Consupan, ó. Câmara Municipal de Quixeré, Ceará, Instituto Consupan. Um investidor aplicou uma quantia em ações no primeiro mês, tá? Que valorizaram 20%. No mês seguinte, devido a uma crise no setor, as ações desvalorizaram 20% sobre o valor do mês anterior. Em relação ao capital inicial, assinale corretamente o que aconteceu com o investimento. Galera, é o seguinte, ó. Eu mostro no curso esse tipo de questão de 3 maneiras diferentes. E eu sempre digo, ó, nunca o óbvio é resposta em porcentagem. Ah, valorizou 20%, depois desvalorizou 20%, aí a galera faz. Permaneceu a mesma coisa. Não, já tá fora. O que é que você vai fazer com esse tipo de questão? Ó, se valor não tem, adote o 100. Ó, eu adotei, por exemplo, que esse capital é de R$100. Só que o que é que vai acontecer no primeiro mês? Vai ter um aumento de quanto? De 20%. Então vamos lá. 20% de 100. Galera, porcentagem é cortar, ó, 2 zeros. Ó, vamos cortar 2 zeros. 20 vezes 1 dá quanto? 20. 20% de 100 dá 20. Como tá valorizando, ó, vai ter um aumento de 20. Ela vai para quanto? 120. Só que o que é que vai acontecer com ela agora? Vai desvalorizar 20%. Então eu vou pegar isso aqui, ó, e tirar 20%. Vamos lá. 20% de quanto? De 120. Eu vou cortar aí quantos zeros? Eu vou cortar 2 zeros, ó. 2 vezes 12. 24. Ou seja, eu agora vou desvalorizar 24. 120 menos 24 dá quanto? 96. E ó, sempre eu comparo o valor inicial que eu adotei com o valor o quê? Final. Galera, aí você vai pensar assim, pô, eu tinha R$100, agora eu tenho 96, caiu, teve prejuízo, teve um desconto de quanto? Se era 100, agora é 96, caiu R$4 em cima de 100. E o que é cair 4 em 100? É cair 4%. Ou seja, prejuízo de 4%, letra D. Galera, é o que eu estou dizendo. No curso eu mostro isso. A técnica do SMJ, soma, multiplica e junta tudo. Eu mostro a técnica do fator de aumento, do fator de redução,
Mas veja que a questão é tranquilinha. Beleza pura? Vamos para a próxima. Questão 4, ó, da mesma prova. No reservatório, um reservatório de água estava com 3/5 de sua capacidade. Beleza. Beleza? Então, ó, um reservatório de água estava com 3/5 da sua capacidade total preenchida. Após utilizar 140 litros, o nível de água baixou para quanto? 1/4 da capacidade total. Nesse caso, a capacidade máxima em litros deste reservatório é de... Galera, você poderia fazer testando as alternativas. Aí quem vai escolher é você. Mas eu sempre digo aos alunos, ó, toda vez que você tem fração e na hora que você fizer a divisão, tá? A divisão, ela, na hora, dá um número legal, acabou. Transforme isso em porcentagem. Ó, 3/5 não é 0,6. 0,6 não é 60%. 1/4 não é 0,25. Quem é 0,25? Multiplicando por 100%. 25%, ó. E era 60%, agora é 25%. E caiu quanto? Caiu quanto? Pô, se era 60% e foi para 25%, ó, caiu quanto? 35%. Ó, esses 35% aqui, ó, são exatamente o que, gente? Os 140 litros. São exatamente os 140 litros. Porque ele diz, olha, após utilizar 140 litros, o nível baixou. Então, olha, isso que reduziu são os 140. Só que ele quer o total, a capacidade máxima, ou seja, é quando aqui for quanto, gente? 100%, ó. Isso aqui é quem? X. Ó, é só multiplicar cruzado. Vai ficar 35 vezes x igual a 100 vezes 140, né? Quem é x? O 145 aí, ó. O 35 tá multiplicando, ó. Passa o quê? Dividindo. Galera, 140 dividido por 35, isso aqui dá 4, ó. E quem é 100 vezes 4? 400. 400 aí, ó. Letra D. Letra D. Gente, você poderia fazer testando, ó. Veja. 3/5 primeiro, né? 3/5 de quanto? Quem é o total? Você testava as respostas. Vamos lá. 400. O que é 3/5? Dividir por 5 e multiplicar por 3, por exemplo. Ó, 400 dividido por 5 dá 80. 3 vezes 80 dá quanto? 240. E agora, calcule 1/4. 1/4 de 400. 1/4 é dividir por 4. 400 dividido por 4 dá quanto? Dá 100. Olha, compare. Compare. Era quanto? 240 e agora 100. De 240 para 100, caiu quanto? Caiu quanto? 140. Então você faria isso e vou dar logo uma dica, olha. Sempre quando você pega essas questões que você vai fazer teste, testa a letra A. Se não for a resposta, já vai logo para a última.
Porque ele pensa, pô, se ele for testar, ele vai sair testando de uma por uma, vai perder tempo. Então, se a resposta não tiver na letra A, já vai lá para frente. Vá para a letra D. Tranquilo? Se tivesse a letra E, ia logo para a letra E. Ah, então não é a letra E. Vem para D. Sempre eles fazem isso. Então, olha, calculei 3/5 de 400, deu 240. Calculei 1/4 de 400, deu 100. Pô, se era 240, agora é 100, caiu quanto? 140. Então, 140 aí bateu com o que o problema disse. Acabou. Beleza pura? Vamos para a próxima. Agora, se você pega uma questão que tem essa fração, tipo 3/7, não vale a pena você dividir, porque 3/7 vai dar o quê? Não vai dar um número bonitinho quando você pega. Agora, 3/5, ó, 0,6 dá um decimal exato. Quando você vê que vai dar um decimal que não é exato, não vale a pena. Tranquilo? Questão 5. FCC, ó. 2 sócios, Carlos e Roberto, dividiram um lucro de 1.200 na razão de 2/3. Razão é divisão. Ou seja, o dinheiro que vai ficar com Carlos e o dinheiro que vai ficar com Roberto está para 2, assim como 2 está para 3. Ou seja, olha, para cada 2 partes de quem? De Carlos, Roberto tem quantas? Tem 3. E se eu somar o que Carlos e Roberto têm, tem que dar quanto? 1.200. Tranquilo? Beleza. E aí ele diz, após receber sua parte, Roberto utilizou quanto? 40% desse valor para pagar uma conta. O valor utilizado por Roberto para pagar a conta foi de... Galera, é o que eu sempre digo, é as velhas questões de proporção. Ele lhe dá o todo, ele lhe dá o todo e lhe dá as partes. Como é que eu faço? Quando ele me dá o todo e me dá as partes, pego o todo e divido pela soma das partes. Vai ficar aqui, ó, 1.200, 2 mais 3 dá 5. Quem é 1.200 dividido por 5? Ó, como é que eu divido por 5 fácil? É só dobrar esse cara e voltar a uma casa. Ó, quem é o dobro de 1.200? 2.400. Voltei em uma casa. Vai ficar quanto? 240. Ó, toda vez que eu pegar o todo e dividir pela soma das partes, eu estou encontrando o valor de uma parte. Ó. Uma parte é 240. Só que eu quero de Roberto. E Roberto tem quantas partes? 3 partes. Cada parte é 240, né? 3 vezes 240. Isso vai dar quanto? Ó, 3 vezes 240, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12, vai a 1. Não é isso? Não é 3 vezes 240? Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12, vai a 1. Tá? Então, aqui vai dar quem, gente? É 240 vezes 3, 0. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 720. Só que, o que é que acontece? Roberto vai utilizar quanto? 40%, olha. 40% de quanto? De 720. Gente, olha, porcentagem. Corta 2 zeros. Olha. 4 vezes 72 dá quanto? 288, letra C.
Galera, é o que eu digo, ó. Veja. As provas foram ontem. E a gente já tá aqui. Então, galera, beleza. Ó, isso, Rita. Até o dia 18 a gente estendeu a promoção. Hoje é dia 13. Só que eu não posso passar do dia 18, né? Lá com a plataforma a gente não pode fazer isso. Então, como muita gente vence o cartão dia 15, ficou pro dia 18. Beleza? Gente, é isso. Por aqui ficamos. Galera, deixa o like, curta, compartilha. Segue lá o nosso Instagram. Isso é muito importante pra gente. Beijão no coração de vocês. Valeu. Fui.